Inclinações. Mais Inclinações, do livro Tesouros Libertadores, de Edivaldo Pereira Franco. Certo. Gostei do título, Más Inclinações. Quando a gente inclina para um lado... Eu vou tentar chutar aqui e o senhor vai me corrigir. Quando a gente inclina para, por exemplo, sentimentos, aí a gente aposta naquele sentimento e aí pensa que vai dar certo, corre para aquele lado achando que está no caminho certo e às vezes pode tropeçar. Sentimentos, eles nos aplicam, né? Sim, sim. Teu exemplo é uma coisa que tu faz uma opção, tu vai lá, vamos supor, tu faz uma escolha, certo. Uma relação, né? Exato. E aí não é uma má inclinação, é uma escolha. Sim. Tu escolheu errado, a tua companheira se enganou, fez um... Né? Agora, no ponto de vista das más inclinações, são tendências instintivas, coisas que estão lá dentro do inconsciente, que brotam em determinados momentos. As nossas tendências negativas do passado, que a gente até desconhece, que nós tenhamos, né? E num determinado momento sofre um processo de um gatilho e desperta em nós e a gente comete atitudes que normalmente a gente não faria, né? Gostei. Desenvolva, doutor. Tô gostando. Mas é nesse sentido, assim, né? As más inclinações que são heranças arquetípicas do processo evolutivo nosso, da criatura humana, né? Porque nós não nascemos perfeitos. Nós vivemos num processo evolutivo, né? A cada momento evoluindo, aprendendo, nos educando e sempre pensando na reencarnação, né? Nesse conceito da reencarnação, para poder entender o que eu estou falando. Que a gente não resuma a nossa existência momentânea atual para o ouvinte que está nos ouvindo e que eu não estou falando só restritamente a esta encarnação, né? Ele se refere às más tendências e inclinações que nós temos que ir trabalhando dentro de nós e nos educando ao longo das etapas encarnatórias, de todas as vivências que a gente já teve aqui no planeta Terra enquanto espírito. Né? E essas más inclinações, que o ser humano não nasceu perfeito e bom, ele vem evoluindo ao longo do tempo. Né? Se a gente usar como exemplo as cruzadas, que foi do período do ano de 1100 a 1300, aproximadamente 9 cruzadas. Era na época que era normal tu matar uma pessoa degolada, Normal. É normal, fazia parte da lei. Se tu não cumprisse a lei, a sentença era essa. Então, assim, são situações, e o ser humano hoje já evoluiu. Essa legislação da época já não vale hoje, né? O ser humano vai evoluindo. A própria pena de morte, que ainda é comum em muitos países, né, doutor? E muitos não aceitam. Mas é a evolução moral do indivíduo, entendeu? O ser humano vem evoluindo, mas a gente fica com algumas tendências ainda dentro de nós, no inconsciente, que nos comandam em determinados momentos da vida e isso aflora. Por isso que a gente tem que vigiar e orar. Quer dizer, está sempre vigiando as nossas atitudes, a nossa maneira de ser, para que a gente não volte a vivenciar e deixar com que esse gatilho se acione e a gente acabe aflorando determinados sentimentos em nós que eram desconhecidos no determinado momento da vida. E daqui a pouco a gente comete uma falta, alguma coisa que a gente tem que responder, seja na justiça nossa, humana, ou seja, pela justiça divina. Eu sei que é um exemplo assim, um pouco pesado, assim, mas para entender, porque às vezes uma pessoa boa, que é uma coisa comum do ser humano, isso não é uma conotação do ponto de vista relativo a uma determinada religião em si, né? Mas nós temos, às vezes, padres, pastores, isso que vem na internet, né? Que a gente está sempre tomando conhecimento e que a igreja própria se manifesta, que faz parte do ser humano. Todos nós somos seres humanos faltíveis de cometer erros, né? E que de repente uma pessoa que é boa, né? Que faz um trabalho maravilhoso e no momento da vida se perturba e se deixa passar por um momento falho, né? E aí a pessoa comete um deslize, abusa de um jovem, faz alguma coisa assim que normalmente não era para estar acontecendo, né? Que são um influxo dessas tendências que nós temos intrínsecas do ser humano, né? E por isso que a oração, a gente vigiar o que a gente faz na vida, tá sempre pensando no outro, né? Porque se no dia a dia, nas pequenas atitudes que a gente toma, a gente pensa no outro também, a gente não olha do ponto de vista do egoísmo, olhando para dentro de mim, procurando o que me satisfaz, quais são os meus desejos, e aí tu não olha o outro, se o que eu faço, o que eu quero, se eu não vou prejudicar o outro, tu abre espaço para que aflore essas tendências negativas, né? Que venham à tona e acabem perturbando a tua vida. Esses instintos primários que levam a cometer equívocos lamentáveis.
mesmo quando se encontra equipado de bons sentimentos e de conhecimentos em torno da responsabilidade perante a consciência. Porque essa responsabilidade da consciência, isso é fundamental, porque tudo que fere a nossa consciência fica arquivado no nosso histórico, no nosso processo evolutivo como ser espiritual que somos, encarnados hoje num corpo físico, vivendo esse momento atual da vida, né? As tendências perturbadoras, sempre que é disparado algum gatilho emocional, ressumam dos arcanos profundos do ser e induzem-no, nesse momento infeliz e invigilante, a agir de maneira agressiva, incorreta e perturbadora. Esse momento em que o gatilho ele é acionado, a gente acaba cometendo algumas atitudes que vão incorrer em um peso na consciência nossa, né? E vai nos trazer arrependimentos, dores, responsabilidades que às vezes a gente não consegue nem enfrentar. É graças a essas perseverantes energias negativas que muitos cometimentos funestos instalam-se na conduta individual e coletiva do ser humano, né? Vamos por alimenta essas tendências negativas, né? Pessoas corretas na aparência e insuspeitas e gentis de um para outro momento alteram a maneira de conduzir-se, permitindo-se a lamentáveis ações morais e espirituais. Então, indivíduos que combatem os erros sociais, né? Estão sempre criticando os erros das outras pessoas, né? As condutas que consideram esdrúxulas quase sempre são surpreendidos exatamente nesses desaires que os atormentam interiormente, ocultos que permaneciam sob uma máscara exterior. Então a pessoa sempre criticava no outro determinadas maneiras que as outras pessoas se manifestavam e agem, e aí critica no outro, mas na realidade, intrinsecamente, ele também é assim, mas não se aceita. Como ele não se aceita, ele joga e critica no outro aquilo que ele tem que revisar dentro de si mesmo, né? Não seja, pois, de estranhar que todo mal combatido com veemência e intolerância encontra-se íncito nesse puritano que se detesta inconscientemente e procura punir nos outros a chaga que carrega, como ferida aberta nos sentimentos em processo de transferência para os demais. Então, quando a sombra insidiosa e multifacetada não sofre o enfrentamento de maneira correta e consciente, o ser real, sempre quando confrontado com o que o oculta, desvela-se e dá lugar à expansão daqueles conflitos mal contidos. Quer dizer, a sombra é aquilo que está no nosso inconsciente, ela não sofre o enfrentamento, que a gente não procura se conhecer, o autoconhecimento, conhecer as nossas más inclinações e aceitá-las e procurar não melhorar, é a grande condição necessária que a gente passe a perceber e se aceitar que erra e procurar melhorar no erro, porque não adianta tu abafar dentro de si, porque não vai conseguir esconder por muito tempo, né? Um dia isso vai aflorar, seja nessa encarnação, seja numa outra encarnação, e dentro do processo evolutivo do ser humano, do ponto de vista moral, abafar esses sentimentos, esconder e não procurar compreender e entender o porquê que as coisas acontecem, dificulta mais a vivência presente. E traz consequências. E traz consequências, a pessoa vive com sofrimento, né? E aí a felicidade, lógico que a felicidade de todos nós, de uma maneira geral na comunidade, é a busca de tu ter conforto, ter trabalho, né? Mas existe uma felicidade muito maior ainda que essa felicidade do espírito da evolução moral do ser humano, né? Que é quando o ser humano se sente pleno, né? Pleno na sua consciência, na consciência ilibada, pura, fazendo bem, praticando bem, que é ter a paz, né? Paz de espírito. Isso é muito, eu acho que é uma busca muito mais importante para a evolução da humanidade, do ser humano, do que a busca em si de aquisições de confortos, né? Confortos materiais, confortos momentâneos da vida, né? Esse tipo de felicidade tu não leva no pós-túmulo, né? Mas tu leva aquilo que tu aprende pro ser humano, não?